fez, aceitaria? A Frelimo, eu já estive lá. Olha, atenção uma coisa. As pessoas têm dito que o Venâncio passou por muitos partidos. Mas se tu fores a ver uma coisa, eu passei pelos partidos, mas o meu percurso é de um único sentido. Nunca voltei para trás. Eu não voltaria para trás de forma absolutamente nenhuma. Digo-te mais, Luciano, a ser namorado pela Frelimo sempre foi o denominador comum desde que eu me meti na política. Quando eu comecei em 2013, eu fui namorado durante esse período todo e até hoje continuo a ser namorado. Ainda antes de ontem, ligaram para mim a dar-me uma série de ofertas caso eu quisesse, como eles dizem, voltar a casa. Mas neste momento o meu caminho é irreversível, eu não volto mais para trás. O que ficou, ficou. É aquilo que a Bíblia diz. Eis que tudo se fez novo. Então, o meu caminho é para frente, eu não volto para trás. Já lhe proporam dinheiro? Claro, sim. Dinheiro, não trazer uma mala de dinheiro, mas cargos que iam me proporcionar uma vida financeira e material extremamente abastada. Cargos, benefícios, honras, tudo isso já me foi colocado na mesa e até já falei disso publicamente, nunca tive problemas nenhum de falar disso, mas conforme eu disse, Luciano, em nenhum momento eu me envolvi na política porque estava esperançado em ter benefícios materiais, honra, glória com base na política. Pelo contrário, quando eu deixei a vida que eu tinha antes para meter-me na política, eu sempre estive no ponto mais alto da minha carreira. No sistema financeiro, em 2013, eu estava no sistema financeiro e eu fazia parte do maior conselho de crédito de uma das maiores instituições financeiras do país. Portanto, eu estava a nível de trabalho aplicado a nível da alta administração. Portanto, eu não tinha problemas nenhuns em termos materiais, em termos financeiros, em termos de honra, em termos de, digamos assim, de autoestima, de respeito e ainda de capacidade de ir progredir muito mais. Mas eu vim por um chamamento. Ainda se me permitir só uma coisinha. Em todo o meu percurso político, Luciano, eu nunca fui bater a porta de nenhum partido. Todas as vezes vieram bater a minha porta. Portanto, esta que é a grande questão. Nunca fui meter um currículo porque, olha, estou a pedir para ser admitido como membro porque quero ver se há um way, se há uma forma de eu arranjar maneira, como dizem alguns, para conseguir ter uma vida, não sei o quê, conseguir um lugar que eu consegui ter. Só para dar-te um exemplo simples. O salário que eu tenho agora como deputado na Assembleia da República é quase 2/3 do salário que eu tinha no sistema financeiro. Só para a tua informação. Mas eu não desisto disto e continuo a fazer as minhas batalhas lá. E não é isto que me move. O que me move a mim são questões que eu digo, quando eu noto que aquilo pela qual eu estou a lutar, eu consigo notar de que as pessoas desfavorecidas, aquelas que não têm voz, aquelas que não têm possibilidade de falar num púlpito como a Assembleia da República ou não podem falar num espaço privilegiado como esta televisão, mas têm preocupações, têm problemas, têm aflições. Quando eu consigo pegar as aflições dessas pessoas para um espaço privilegiado e eu noto que aqueles problemas foram resolvidos, olha, não há melhor satisfação na vida do que isso. Quando eu notei que a batalha que eu fiz, por exemplo, para as mamanas do Oncacana, que estavam para ser escorraçadas depois de 30 anos de trabalho naquela área, estavam para ser escorraçadas daquele lugar sem indemnização. Quando eu fiz a luta durante 6 meses, contra tudo e todos, levando porrada, levando chicotadas, sendo caluniado, sendo perseguido, sendo ameaçado de morte, mas no fim da picada, deu-se razão àquelas senhoras, foram indemnizadas, tiveram terrenos, tiveram esperança. Olha, aquilo para mim é a maior satisfação da minha vida, a maior realização da minha vida. Quando eu consigo um campo de futebol como o campo da Codam, que tinha sido roubado à comunidade, e que eu fiz a luta pelo campo, e o campo foi devolvido à comunidade, que grandes empresas tinham pago mais de 3 milhões de dólares para ficar com aquele espaço, e eu fiz a luta e o campo foi devolvido, como foi devolvido o campo de Zichacha, como foi devolvido o campo da Soveste, tantas outras questões que eu estive em grandes batalhas em defesa dos desfavorecidos, em defesa daqueles que não têm voz.
este tipo de resultados, isto dá uma satisfação enorme. Quando eu comecei na Assembleia da República em 2015, fui o primeiro parlamentar que levantou o problema das dívidas ocultas. Quando diziam que as dívidas ocultas não existem. E eu comecei com essa batalha, até os meus colegas da minha própria bancada chamaram-me nomes, disseram que eu estava a exagerar, que eu estava a ter excesso de zelo, que eu estava paranoico, mas depois esta mesma situação das dívidas ocultas veio a dar na primeira comissão parlamentar de inquérito sobre as dívidas ocultas, que se descobriu que foi um grande crime. Por isso, que até foi selecionado nessa altura como o único homem da oposição que fez parte da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as dívidas ocultas. Então, quando isto acontece, e eu noto que há algum impacto que está a acontecer em favor dos desfavorecidos, em favor dos moçambicanos, isto não tem preço, Luciano, isto não tem preço. Eu penso que nunca aceitei nenhuma benesse, nenhum aliciamento, que foram tantos que eu já tive na minha vida. Nunca aceitei um único centavo, nunca aceitei um único cargo para desistir de fazer as grandes batalhas em favor do povo. Nunca desisti, nunca aceitei, porque a minha maior satisfação, o meu maior prazer que eu tenho, que eu encontro em mim, é ver alguém que era inútil a se tornar útil, queria dizer. Alguém que estava na aflição, na agonia, mas a ter esperança, porque alguém abriu a sua voz em defesa dessa pessoa. Isso para mim é quase uma espécie de um paraíso antecipado. Muito obrigado, engenheiro Venâncio Mondlane.